Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Durante essa semana, nós iremos conversar sobre os números. Vocês já observaram que os números estão em todo lugar? Eles aparecem nas casas, nas ruas, na escola e também em jogos e brincadeiras. Vocês se lembram que lá na escola a professora sempre realizava a contagem? Ela contava os meninos, as meninas, o total de alunos, sempre com auxílio do ajudante do dia. A contagem nos ajuda a identificar a quantidade de pessoas e objetos em determinadas situações. Agora eu irei apresentar um poema e nele aparecem diversos números. E também falaremos sobre contagem nesse poema. Irei realizar a leitura. Me acompanhe. Contar. Mirela Mendes. Contar histórias. Contar vantagem. Contar nos dedos. Contar segredos. 1, 2, 3. Contar tampinhas. Contar saltando. Contar letrinhas. Contar brincando. 4, 5, 6. Contar querendo. Contar juntando. Contar na música. Contar dançando. 7, 8, 9. Contar tudo. Contar nada. Contar flores. Contar piada. 10, 11, 12. Contar João, contar Maria, contar tristeza e alegria. 13, 14, 15. Contar de costas, contar de lado. De trás para frente, contar com a gente. 16, 17, 18. Gostaram do poema? E vocês viram que nele aparecem vários números? E vocês, sabem contar? Quantos irmãos você tem? Quantos anos você tem? Quantas pessoas moram com você? Vocês já realizaram alguma contagem hoje? Então, agora eu irei realizar uma contagem, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês aí de casa me ajudem a realizar a contagem dessas tampinhas que estão aqui. Dentro de cada potinho, eu tenho uma quantidade de tampinhas. Olhem aqui, o primeiro potinho. Quantas tampinhas será que eu tenho? Será que eu tenho mais de 10 tampinhas ou menos de 10 tampinhas nesse potinho? Então, eu irei contar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá? Me acompanhem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 tampinhas do primeiro pote. 16 é mais ou menos que 10? Muito bem, eu tenho mais do que 10 tampinhas no primeiro pote. E no segundo potinho? Quantas tampinhas será que eu tenho? Será que eu tenho mais do que 10? Será que eu tenho mais do que 16 tampinhas?
Me ajudem. 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas. Olhem aqui. Eu tenho menos tampinha nesse pote. Eu tenho 5 tampinhas. É menos do que 10. E no último pote? Continuem me ajudando. Quantas será que eu tenho? Será que vai empatar? Será que é mais ou menos? Será que haverá uma quantidade diferente? Vamos lá, me ajudem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 tampinhas. Não tenho nem mais e nem menos. Eu tenho exatamente 10 tampinhas nesse pote. Agora que terminamos a contagem, eu lançarei um desafio. Nós vamos retomar lá no poema para descobrirmos onde aparecem os números. Na primeira estrofe, onde será que aparecem os números e quais serão eles? Pensem aí. Isso, muito bem. 1, 2, 3. E agora, na segunda estrofe, onde será que aparecem os números e quais serão eles? 4, 5, 6. Muito bem. E agora, na terceira estrofe, quais serão os números? Prestem atenção. 7, 8, 9. Vocês estão indo muito bem. E agora, na quarta estrofe, quais serão? Vocês são espertos demais. 10, 11, 12. Na próxima estrofe, quais serão? Na quinta estrofe? Isso! 13, 14, 15. E na sexta estrofe? Esses números são mais difíceis. Tem que pensar. Mas vocês são espertos demais. 16, 17 e 18. Muito bem, vocês conseguiram identificar todos os números que apareceram lá no poema. E a palavra contar? Ela tem 2 significados aqui no poema. Contar para quantificar, que é quando fala quantas pessoas tem, quantos objetos tem. E também contar para relatar algo, quando eu quero contar um segredo ou contar uma história. Eu agradeço a companhia de vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e até amanhã. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério, estou apresentando as aulas do segundo ano e esta semana vamos estudar matemática. Ano passado, vocês aprenderam muita coisa. Números, aprenderam a contar, viram as formas geométricas. E este ano não vai ser diferente. A gente vai ter muita coisa aí para aprender. E para a aula de hoje, eu trouxe o tangolomango. Vocês conhecem? Uma palavra bem difícil, né? Realmente, tangolomango. É uma brincadeira folclórica. Ela é de tradição folclórica, né? É algo que vem vindo assim, com o passar dos tempos. Vão surgindo várias brincadeiras, mas sempre nessa mesma estrutura. Ela é oral, ela pode vir em cantigas, ela pode ser em parlendas. Vocês vão perceber que ela se repete várias vezes e tem rimas. É muito divertido. E outra coisa que faz parte do tangolomango, sempre serão 10 elementos. Pode ser
10 papais, 10 mamães, 10 crianças que ao longo da brincadeira vão saindo. E quando chega no último, acontece alguma coisa e acaba, fica sem nenhum. Muito legal, né? E essa brincadeira do Tangolomango também está presente em alguns livros. Olha só, dos 10 sacizinhos, eu até tenho aqui, ó. São 10 sacizinhos que vão saindo de acordo com o correr do texto. Também tem a Casa das 10 Furunfunfelhas, tenho aqui, ó, uma história muito legal, hein? Aproveitem aí. E o que vocês acham de a gente brincar de Tangolomango hoje aqui? Eu trouxe para vocês. Olha só, tenho aqui, os meus são crianças. Vamos contar quantos são? Olha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 crianças que a gente vai estar aqui brincando hoje. Então, vamos lá comigo. Eram 10 crianças em uma sala de aula. Uma gritou, corre, corre. Deu um Tangolomango nela e das 10 ficaram 9. Uma já foi. Eram 9 crianças em uma sala de aula. Uma levou o biscoito. Deu um Tangolomango nela e das 9 ficaram 8. Mais uma. Eram 8 crianças em uma sala de aula. Uma foi mascar chiclete. Deu um Tangolomango nela e das 8 ficaram 7. Eram 7 crianças em uma sala de aula. Uma foi estudar inglês. Deu um Tangolomango nela e das 7 ficaram 6. Eram 6 crianças em uma sala de aula. Uma foi de brinco e deu um Tangolomango nela e das 6 ficaram 5. Eram 5 crianças em uma sala de aula. Uma foi pintar um quadro. Deu um Tangolomango nela e das 5 ficaram 4. Eram 4 crianças em uma sala de aula. Uma foi jogar xadrez. Deu um Tangolomango nela e das 4 ficaram 3. Eram 3 crianças em uma sala de aula. Uma foi andar pelas ruas. Deu um Tangolomango nela e das 3 ficaram 2. Eram 2 crianças em uma sala de aula. Uma não fez coisa alguma. Deu um Tangolomango nela e das 2 ficou uma. Era uma criança em uma sala de aula. Ela não fez a lição. Deu um Tangolomango nela e acabou-se a animação. E aí, gente, olhando aqui, sobrou alguma criança na minha sala de aula? Nenhuma, né? E assim é a brincadeira do Tangolomango. Olha só. Sobrou nenhuma. O nenhuma, pensando em número, que número que é nenhum? Isso mesmo, é o número 0. Vocês sabem fazer o número 0? Vamos dar uma olhadinha? Tá aqui, ó, número 0. E depois do 0, que número vem? Vamos ver? O número 1. Tá ficando fácil, olha. 0, 1 e o que vem depois? Isso, o número 2. Então, 0, 1, 2 e depois vem o 3. Olha só, 0, 1, 2, 3
e o próximo número é o 4. E depois do 4, o que vem? 5. Depois do 5 vem o 6. E depois do 6 vem o 7. Depois do 7 vem o 8. E depois do 8, o 9. E depois do 9, o 10. E essa sequência que a gente fez aqui, contando do 0 ao 10, é a ordem crescente, que cresce. Mas é a mesma ordem que foi usada no Tango-Mango? Como que começou a brincadeira? Isso, começou com 10, né? Então lá a gente começava com 10. E depois do 10 veio o 9, depois o 8, o 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E essa ordem do Tango-Mango é a ordem decrescente. E eu vou deixar desafio para vocês. Olha só, o primeiro desafio: quantas crianças havia na sala de aula antes do Tango-Mango? Muito fácil, né? Vocês lembram? Eram 10 crianças. E quantas crianças ficaram quando uma resolveu mascar chiclete? Chiclete rima com qual número? Isso, com o 7. E para encerrar nossa aula, o último desafio que eu vou deixar para vocês é assim: em sua classe, quantos alunos são? Quantos são meninas e quantos são meninos? Descubram aí no grupo do WhatsApp, nas aulas online e depois a gente conversa, tá? Um super beijo para vocês! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje iniciaremos as nossas aulas de matemática. Você sabe qual a importância da matemática em nossas vidas? Vou contar a vocês. Desde muito pequenininho, desde a barriga da mamãe, a matemática já está na vida de vocês. Exatamente! Quando uma mulher engravida, já começa a contagem para o nascimento do bebê. Exatamente! E como será que é essa contagem de tempo? A contagem de tempo, ela é em dias, semanas, meses, anos, não é mesmo? Também através do relógio, das horas, dos minutos, dos segundos. E também fazemos contagem de milênios, décadas, séculos, enfim. Logo que um bebê nasce, qual é a primeira coisa a ser feita? Fazer medidas do seu peso e comprimento. Uns são mais pesados, outros mais leves. Uns mais compridos, outros mais curtinhos. E isso também é matemática. E aí, a matemática está aí, pessoal, em todo lugar. Nós vemos o número do nosso calçado, o tamanho da nossa roupa, não é mesmo? Chegando a hora de ir para a escola, a criança cresceu, vai para a escola, temos que aprender a hora da entrada, a hora da saída, a hora do recreio, não é mesmo, gente? Que saudade da hora do recreio! Logo vem os aniversários, tudo isso é registrado nos calendários, nos nossos documentos. E tudo isso é matemática. E as receitas? Eu tenho um caderninho de receita muito especial. Qual é a sua receita preferida? A minha é receita de brigadeiro, beijinho, bolo. E para as receitas ficarem deliciosas, tudo tem que ter a medida certa. Se errarmos as medidas, não fica bom.
E isso também é matemática. Agora eu trouxe alguns objetos que também está relacionado à matemática. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 carrinhos. Eles são iguais ou diferentes? Diferentes, muito bem. Aqui eu tenho 2 canetinhas. A cor é igual ou diferente? Igual, muito bem. E agora? Ficou igual ou diferente? Diferente, muito bem. E essas bolinhas? São iguais ou diferentes? Iguais. Temos outras aqui. E agora? Essas bolinhas são iguais ou diferentes? Diferentes, muito bem. Olha aqui, temos 2 réguas. Se eu olhar para a cor, ela é igual ou diferente? Diferente. E se eu olhar para o tamanho? É igual ou diferente? Igual, muito bem. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na lousa. Nós temos aqui 2 copos com medidas de líquido. Essas medidas em líquido é igual ou diferente? Igual, muito bem. Aqui nós temos um porquinho e uma casa. O tamanho deles é igual ou diferente? Diferente, muito bem. Olha só, o leão e o ratinho são da mesma espécie? São do mesmo tamanho? O que vocês acham? Tudo é diferente, são de espécies diferentes, de tamanhos diferentes. E para representar essas palavrinhas diferente e igual, nós temos alguns sinais. Porque em matemática, para facilitar a nossa vida, algumas palavras são substituídas por sinais. O primeiro sinal é o sinal de igual. E este sinal é o sinal de diferente. Olhem lá, nós temos alguns números na lousa, que também são sinais. 100 é igual a 100? É igual ou diferente? Igual, muito bem. O 100 é igual a 50? É igual ou diferente? Diferente, muito bem. Em matemática, os números representam quantidades. Venham aqui comigo agora. Aqui eu tenho 3 corujinhas e aqui eu tenho 3 ursinhos. Deixa só eu arrumar aqui. Eles estão tímidos. Olhe lá. Essa quantidade é igual ou diferente? Igual. Aqui eu tenho 3 ursinhos, uma quantidade de 3 ursinhos e aqui uma quantidade de uma borboleta. Essa quantidade de ursinhos é igual à quantidade de borboletas? Diferente, muito bem. Ah, que pena, pessoal, nossa aula está acabando. Mas antes vou deixar um desafio a vocês. Procure em casa objetos, brinquedos, qualquer coisa que seja igual e diferente e brinquem com seus familiares. Tá bom? Um grande beijo e um forte abraço. Até a próxima aula. Bom dia, galerinha do 4º ano. Tudo bem com vocês? Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje nós vamos trabalhar matemática. O que vem na cabeça quando você pensa em matemática?
Cálculos, medidas, problemas, jogos e muitos números. Isso mesmo, muitos números. Os números estão presentes em toda parte. Desde que nascemos, somos envolvidos pelos números. Na nossa data de nascimento. Hoje está na moda o mêsversário de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até os 11 meses. E depois nós começamos a ter os anos de vida, o nosso aniversário. 1 ano, 2 anos, 3, 4. Nossa, o número está em toda parte. Depois disso, além disso, também tem os documentos, a certidão de nascimento, você nasceu em um dia, né? Você nasceu em um horário. Temos também o RG, o CPF, a carta de motorista, carteira de motorista. Olha lá, olha só os números lá. Mais e mais números. E a certidão de nascimento. Olha só, lá o número do CPF, do RG, aqui o da matrícula, o dia, o mês e o ano em que você nasceu. São números. A hora. Mas os números também estão no nosso dia a dia. No teclado da calculadora, no mostrador do relógio, no painel do elevador, no calendário e em muitos outros objetos, lugares, coisas. Estamos envolvidos pelos números o tempo todo. Nas roupas e nos calçados, porque você veste um tamanho, né? Também tem um preço, um código nas etiquetas, números, números e números. Existem alguns números que não são quantidades, eles são códigos, como por exemplo, a placa do carro, a placa com o CEP da rua. Também o número do celular, número do telefone da sua casa, o número da casa. Quantos números nos envolvem? Não tem como fugir, tem? A matemática está o tempo todo perto, próximo, junto com a gente. Como os números são formados, né? Já que na matemática, uma das coisas que nos faz mais lembrar a matemática são os números. Como eles são formados? Por 10 algarismos. Vamos lá? O algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o algarismo 5, o 6, o algarismo 7, o algarismo 8, o algarismo 9 e o algarismo 0. São 10 algarismos e com eles nós podemos formar qualquer numeral. Que legal, né? Vamos continuar. Quais algarismos formam o número 520? Esse número aqui. Quais algarismos formam o 520? Pensem aí. O algarismo 5, o algarismo 2 e o algarismo 0 formam o 520. Quais algarismos formam o número 1314? Esse número aqui, ó, 1314. Quais algarismos formam esse número? E
E aí, pensaram? Vamos relembrar? O algarismo 1, o algarismo 3, o algarismo 1 novamente e o algarismo 4. Mas aí você vai falar, professora, repetiu 2 vezes o número 1. Por que será? Ficou 1, 3, 1, 4. Por que formou 1314? O nosso sistema numérico, ele é formado de acordo com a posição dos números. Então, o número 1 nessa posição, ele tem um valor. O número 1 nessa posição tem outro valor. Quem é que sabe quanto vale o número 1 nessa posição aqui? Vamos pensar? E quanto vale esse número aqui? O número 1 na ordem da dezena, quanto vale uma dezena mesmo? 10. Então, esse número 1 aqui, ele tem o valor de 10. E esse número 1 aqui está na posição, na ordem da unidade de milhar. Então, ele vale 1000. Isso mesmo. Então, por isso, 1314. Se esse 1 tivesse aqui na posição da unidade, ele valeria 1. Se ele tivesse na posição da centena, valeria 100. Então, mais uma descoberta por hoje. Todos os números, de acordo com a sua posição, têm o seu valor. Bom, na próxima aula nós continuaremos a falar sobre isso. Olha só, não se esqueçam, vocês têm um encontro comigo, hein? Amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não se esqueçam de se proteger. Lavem bem as mãos, usem máscara, evitem aglomerações. Logo, logo estaremos juntos na escola. Um beijo, fiquem com Deus. Bom dia, turminha do 5º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Lucilene e estarei trabalhando a área de matemática por aqui. E aí, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem é aí que gosta de matemática? Isso aí, ótimo! Eu também adoro matemática. E eu observei lá na aula da professora Juliana em língua portuguesa que vocês estão trabalhando alguns fatos importantes sobre uma cidade. Mas vocês acreditam que eu esqueci o nome da cidade? Quem é que pode me ajudar aí? Vou dar uma dica. Vamos lá? É a cidade onde tem as crianças mais bonitas do mundo. Que cidade é essa? Eu já ouvi aí. Muito bem, é a cidade de Itapetininga. E aí, qual a relação entre Itapetininga, matemática? Como assim, professora? Bem, nós sabemos que na história de Itapetininga está cheinha de números. Afinal, nós respiramos números o tempo inteiro e nem nos damos conta disso. Vamos lá? Antes de eu passar os aspectos importantes de Itapetininga com suas datas e tudo mais, eu queria fazer uma perguntinha aí para vocês. Vamos ver? Quem é que pode me ajudar? Qual é a pergunta? Vamos lá? Olha só, no dia a dia, onde é que nós utilizamos os números? Quem pode me dizer aí? Isso mesmo, estou ouvindo, João. Muito bem, Pedro, é isso aí. Eu trouxe aqui um exemplo. Para eu entrar em contato com alguém, mandar mensagem, ligar, contar alguma novidade, eu utilizo o celular, eu utilizo o telefone e lá, o que é que tem para que eu possa entrar em contato com essas pessoas? Os números, muito bem. Mais uma. Professora, quando eu vou na loja e quero comprar aquele tênis maravilhoso, eu preciso ter aquela informação. E qual informação é essa? Muito bem, que número é que eu calço? Se eu não souber, eu posso comprar um tênis apertado ou um tênis grande demais. E isso não é muito legal, não é mesmo? Vamos lá, aonde mais nós utilizamos os números? Nossa, professora, está aparecendo ali
um número. Quem é que pode ler comigo? Qual é o número? 302. Muito bem. Ele serve para identificar o local em que nós moramos, certo? Mais uma informação? E aí, vocês já viram esse tipo de informação por aí nas ruas de Itapetininga? Sim, nós temos aqui uma informação muito importante, o CEP, que é o código postal de cada rua. Todas as ruas de Itapetininga possuem o seu código postal, ok? Mais uma informação? Essa aqui vocês gostam, né? E no dia do aniversário, naquele bolo maravilhoso, a vela no topo do bolo, ela tem alguma coisa diferente. O que é? Um número. E esse número serve para que as pessoas saibam quantos anos nós estamos fazendo. Mas acreditem, tem gente que esconde, não é mesmo? Vamos lá? Próxima informação. E aqui, turminha? As crianças estão numa fila de onde? Será que é do supermercado? Acredito que todos vocês já tenham ido ao supermercado. E se vocês prestarem atenção, lá está recheado de números. Tem números por todos os lados. Número para pesar um produto, número nos pacotes, nas embalagens, enfim. Aí você faz a sua compra e se dirige ao caixa. O que você tem que utilizar lá para pagar a sua compra? As cédulas, moedas, cartão de crédito, cheque, e todos eles são compostos por, vamos lá? Números. Muito bem, turminha. Próximo exemplo, vamos lá? Muito importante, são os documentos. Cada pessoa tem o seu documento e esses são compostos por números. Certidão de nascimento, o RG, o CPF, até na sua escola você tem um número de registro que identifica você como aluno. Legal, né? E olha aqui, em destaque nós temos o número do CPF, bem extenso, né? E vocês sabem por quê? Porque cada pessoa tem o seu e ele não se repete. E aí, turminha, nós estamos vendo toda essa importância dos números, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aí de casa. Vamos lá, cabecinha pensante. Para eu compor toda essa variedade de números, eu uso alguns algarismos. É isso, professora? Sim, e eles cabem nos dedos das mãos. Quem é que pode me responder aí quais são os algarismos que nós utilizamos no nosso sistema de numeração decimal? Vamos lá? Olha aí, a Maria já está falando isso, Maria. Vamos acompanhar por aqui? Quais são eles? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu trouxe aqui um exemplo. Vamos lá? O número 148. Para eu compor, quais foram os algarismos que eu utilizei? Eu utilizei o 1, o 4 e o 8. Eu leio 148. E aí, turminha, eu vou deixar para vocês um desafio. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Utilizando todos os algarismos, forme diferentes números possíveis, sem repetir nenhum algarismo no mesmo número. Façam um registro no caderninho de vocês, caprichem. Qualquer dúvida, pergunte para a professora lá no grupo, tirem uma foto bem bonita e manda lá, ok? Nos encontramos amanhã. Até! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.